outro detalhe muito importante é que a cauda do dragão leva após si a terça parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. Esse é um detalhe muito importante. Ele lança sobre a terra. Nós vamos entender aqui as diferenças de interpretação. Defensores da terra caótica, uma teoria que está ali na Bíblia comentada, de Scofield, defende que essa expressão indica que Satanás teria convencido a terça parte dos anjos a segui-lo, associando com o texto que vem a seguir, que anjos lutam ao lado do dragão, contra ali no caso Miguel e seus anjos. Observando o texto mais atentamente, a expressão está mais relacionada a abater, tendo em vista que no Apocalipse as estrelas podem significar também pastores, dirigentes de igrejas ou de templos, como nós já vimos nos capítulos de 1 a 3. Então veja que aqui é uma grande confusão. Por causa do versículo seguinte, que diz que o dragão e seus anjos pelejam contra Miguel e seus anjos, muitos interpretam como neste momento o dragão subindo ao céu, convencendo a terça parte dos anjos a lutar do seu lado. Mas e esse detalhe de que ele os lança sobre a terra? Seria como se ele estivesse os enviando? Não é, porque a comparação é como a figueira lança seus figos sobre a terra quando eles estão maduros. Eles perdem contato com a árvore e se eles ficam ali na terra, eles perecem, eles estragam. Então, um entendimento aqui seria que no princípio da batalha entre o dragão e seus anjos e Miguel e seus anjos, você tem ali o dragão conseguindo abater uma terça parte de anjos ou de estrelas, porque o texto ali se refere a estrelas, e dentro da linguagem que nós temos no Apocalipse, os anjos aqui ou as estrelas podem se referir a líderes de igreja, dirigentes, mas na linguagem do Antigo Testamento, especialmente o livro de Jó e de Salmos, as estrelas são também referenciadas a anjos. E no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, você pode associar estrelas como anjos, como líderes de igrejas. Porque as cartas para as 7 igrejas da Ásia falam: escreve ao anjo que está na igreja D. Esse anjo da igreja D é aquele responsável por conduzir aquela igreja. Então você pode entender aqui de algumas formas. O dragão, ele com a sua cauda, que é uma figura que vai dizer que é um golpe, é um abate. A cauda dos animais era muito temida pelos povos do deserto, por causa de ferrões, por causa de veneno. Então seria extremamente perigoso e pobre dizer que aqui nesse momento que sobe ao céu, o dragão convence e toma para si. Quando fala que ele trouxe para após si, quer dizer que ele, numa batalha íntima e corporal, ele derrota, ele abate com a sua cauda e lança sobre terra. Ou seja, lançar sobre a terra é derrotar, é jogar contra o chão, contra o solo, é abater. Tá? Então aqui é um desdobramento da batalha que está tendo no céu. Mas isso tudo se dá apenas após este evento muito importante. Veja que a mulher com dores de parto, ela dá à luz ao menino. E o texto na continuidade vai dizer: um varão que é arrebatado para o trono de Deus. Esse varão claramente é Jesus, como as referências bíblicas apontam. Apocalipse 12:5 vai dizer que deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja então que não são poucos os textos que nós temos da confirmação de que esse varão que é arrebatado para Deus, para o seu trono e regerá as nações com vara de ferro, é de fato o Cristo, que é gerado da mulher com dores de parto, que é Israel, a esposa de Deus. A igreja, depois formada e cuidada pelos seus obreiros, os seus dispenseiros, é a noiva do Cordeiro, a saber, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo de número 21, que nós estudaremos mais especificamente no momento apropriado. Seguindo aqui, após então o menino ser arrebatado para o trono de Deus, temos a batalha de Miguel contra o dragão. Esse é o texto que mais causa controvérsia nesse capítulo,
porque nós temos aqui distintos entendimentos sobre alguns itens específicos. Veja que um primeiro detalhe importante é que o dragão ele sobe ao céu após a ascensão de Jesus. Então temos aqui também a terça parte dos anjos ou estrelas ou dirigentes, né, que nós comentamos agora sobre as possibilidades de quem seriam as estrelas e que não é o dragão tomando elas para si, convencendo a lutar do seu lado, mas abatendo, perseguindo, derrotando. Um detalhe muito interessante aqui é que após a derrota do dragão e seus anjos, o texto vai dizer que não mais se achou seu lugar no céu. Temos mais um item que vamos trabalhar, que é o rio, que é lançado para tragar a mulher. E aí então temos, após o dragão caído por terra, a perseguição do dragão aos remanescentes, porque ainda lhe resta pouco tempo. Vamos então trabalhar aqui esses itens para finalizarmos o capítulo 12 e entendermos bem do que se retrata isso aqui. O primeiro item aqui dessa menção da luta com Miguel e seus anjos é que o dragão ele sobe ao céu após a ascensão de Jesus, então tem a batalha, ele é derrotado e lançado por terra. Então, no meu entendimento e de alguns outros bons teólogos e comentaristas do Novo Testamento, o dragão, Satanás, a queda dele se dá após a ascensão de Jesus e não antes do Gênesis na Terra Caótica, como alguns defendem, por causa da Bíblia anotada de Scofield. Essa visão é dispensacionalista, da qual eu não compactuo, que diz que antes de uma terra do Éden, a chamada Terra Caótica, houve a queda de Satanás e seus anjos. Alguns até vão explicar que é por isso que no Éden ele já estava presente, dizendo que ele seria a serpente, e por causa da aplicação errada do texto de Ezequiel, capítulo de número 28, tu que habitavas o Éden. Mas isso no capítulo 27 vai dizer que o rei de Tiro tinha residência e tinha negócios e comércios em outras cidades, entre elas a cidade de nome Éden. É só voltar um capítulo lá que você vê essas informações bonitinho. Não tem por que cometer erros. Eu tenho, e eu recomendo fortemente a você, eu vou deixar na descrição do vídeo, 2 vídeos que eu recomendo que você assista para entender essas figuras da cultura do Gênesis, como é que o Éden e o Gênesis influencia outras culturas e religiões, especialmente após Noé e os seus filhos repovoarem a terra, porque você tem uma raiz, né, comum, uma matriz comum, que é o Gênesis, que é o Jardim do Éden, e como que essa cultura se espalhou e se modificou nas suas raízes por diversos povos, pela maneira como os filhos de Noé contaram e recontaram essa tradição oral. Isso vai estar no meu vídeo sobre gigantes e néfilins, e sobre o dragão especificamente. E o que eu estou te contando aqui agora sobre o rei de Tiro, sobre essa questão de tu que habitavas no Éden, sobre a serpente do Éden, vai estar no meu vídeo Serpentes na Bíblia e na Tradição. É muito importante que você assista esses vídeos, porque está bem completo, com imagens, com figuras, com textos bíblicos, com palavras originais do texto hebraico, para te ajudar numa melhor compreensão. Eu tenho vídeo também só sobre a queda do dragão e o querubim ungido, contando por que eu entendo, segundo os textos da Bíblia Sagrada, que a queda de Satanás é após a ascensão de Jesus ressuscitado ao céu. Ele perde a luta então com Miguel e é lançado em terra. E é exatamente essa sequência de eventos descrita em Apocalipse 12. A terça parte dos anjos nós também já tratamos, com possibilidades de serem sim anjos, serem dirigentes de igrejas, porque ele toma a si, ou após si, quer dizer que não é para si, após si ele lança, tá? Com a sua cauda a terça parte das estrelas e as lança sobre terra, ele abate. Então não é aquela história que a gente ouve de que quando o dragão sobe, Satanás ele convence a terça parte dos anjos a segui-lo. Isso está errado. Veja que expressão interessante que nos ajuda a entender essa questão da queda de Satanás ser somente aqui. O texto vai dizer que após eles serem derrotados e lançados por terra, não mais se achou o seu lugar no céu.
o que explica, por exemplo, o texto de Jó, na qual Satanás tem livre acesso para chegar diante de Deus no dia em que os filhos de Deus estavam diante dele para prestar contas, e estava também entre eles Satanás. A partir deste momento de Apocalipse 12, em que eles se rebelam verdadeiramente porque querem tirar, querem destruir ou tragar a Jesus arrebatado e glorificado já à destra de Deus, Miguel intervém com seus anjos e começa uma peleja. Porque como agora o propósito do dragão subir ao céu é hostil, ele não tem mais direito de estar aqui nas regiões celestes. Não mais se achou seu lugar no céu, é uma expressão usada especialmente no texto do Antigo Testamento, mas que vai aparecer raríssimas vezes no Novo Testamento, que quer dizer que a partir daquele momento não estava mais entre eles, não tinha mais lugar, não era mais visto ou bem-vindo. O que indica que a partir dessa rebelião definitiva, dessa luta propriamente dita, o seu lugar não mais se achou nos céus. A partir daquele momento eles não têm mais direito de estar nos céus para qual finalidade seja.